Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindo de volta a mais um vídeo do canal. Acabou de acabar no Olímpico, Coringão 3, Grêmio 1. Confesso que não comecei esse jogo muito animado não, gente. Depois daquele jogo contra a Platense, tudo que a gente queria era esquecer aquele jogo, que o Corinthians não repetisse os mesmos erros, né? E a sensação que deu ali no começo do jogo era que os erros seriam repetidos. O Coringão não começou bem o jogo. Depois se recuperou e fez uma bela partida e trouxe um belíssimo resultado lá do Sul, que vai deixar a gente tranquilo para essa parada da Copa aí, né? Bom, vamos trocar um pouquinho de ideia sobre o jogo de hoje. Se você é novo por aqui, eu assista o jogo primeiro, se você gostar, assista o jogo, ó. Assiste o vídeo primeiro, se você gostar do vídeo, você deixa o like lá no final. Mas para você que já é da casa, eu não gosto de ficar nesse negócio de ficar pedindo like no vídeo, mas isso aí ajuda muito o YouTube a entregar o vídeo para mais corintianos. Então, se você é da galera que já vem acompanhando os vídeos aqui e vem gostando do conteúdo do canal, já senta o dedo aí no like aí para me ajudar a espalhar a palavra, beleza? Boa, galera, é o seguinte, Coringão meteu 3-1 no Grêmio lá no Olímpico. Que partidaça, o Coringão foi a campo aí com Hugo Souza no gol, Mateuzinho e Matheus Bidu nas laterais, Gabriel Paulista, André Ramalho na zaga, André Ramalho, ó, Gustavo Henrique na zaga, nossa zaga titular. Hoje optou por Raniel e André no meio campo. André, hoje sim, hein, André, aí sim, continua assim, moleque. Raniel e André no meio de campo, Bidon, Rodrigo Garro, Caio César e Yuri Alberto. Caio César, quem tá assistindo os vídeos aqui sabe que eu já venho falando dele faz tempo, que esse baixinho merecia mais minutagem. E a partida de hoje, provando aí que eu não tava errado, não é querendo dar uma de sabidão. Muitos corintianos já vinham questionando aí se o Caio César não merecia essa titularidade do Corinthians, né? Bom, mas o jogo não começou bem pra gente, né? Coringão aí, no começo deu a impressão que ia ser algo parecido com o que aconteceu contra a Platense, porque muito passe errado, e de um desses passes errados, o Mateuzinho teve uma oportunidade clara, que ia ser um contra-ataque lindo do Corinthians, teve uma oportunidade clara de dar a bola no meio pro Garro, mas ele optou pela jogada individual ali na hora que não era para optar. Resumidamente, ele foi fominha, é a palavra certa, e perdeu a bola. E no contra-ataque, gol do Grêmio foi bem no comecinho, com acho que era 5 ou 6 minutos de jogo, algo assim, o que já deixou a gente com aquela má impressão que seria uma porcaria de jogo. Tanto é que quem vem acompanhando aqui vê que eu vira e mexe eu comento que o Garro erra passes, só que ele erra tentando passes difíceis, não é aquele passe, mas hoje o Garro tava errando esses passes de 5 metros. O Garro tava errando vários desses passes, então dava a impressão que ia ser uma partida muito ruim do Corinthians hoje, né? É, depois o Corinthians começou a equilibrar as coisas, né? Começou a deixar igual o jogo, né? Não durou muito tempo essa questão do Grêmio jogar melhor. O Corinthians virou rapidamente. Tanto é que, se eu não me engano, acho que o primeiro tempo terminou com coisa de 10 finalizações do Corinthians a gol contra 4 do Grêmio. Ou seja, o Corinthians fez muito por merecer. O começo do jogo foi meio. Deu uma sensação ruim, mas depois ficou claro que o Corinthians mereceu fazer esse placar de 3-1 ou até ampliar, fazer mais gols, né? É, o goleiro do Grêmio acabou sendo um personagem importante do jogo, tanto pelo que viria a acontecer com ele depois, mas não só por causa disso. Na primeira etapa, o goleiro do Grêmio fez bastante defesas. O Grêmio tá jogando. O Everton foi pra seleção, né? E eu acho que, se eu não me engano, o segundo goleiro do Grêmio. Ó, tá mostrando a classificação aqui, ó. Coringão termina em nono, hein? Não é. Pra mim, o Corinthians tem que estar sempre nas primeiras posições, né? Tinha que estar brigando lá com o Palmeiras e Flamengo. Mas, assim, em vista do que poderia ser essa classificação se o Corinthians não tivesse ganho o jogo, terminar em nono e ir pra Copa com esse respiro aí é muito bom, né? Então, o Grêmio tava jogando acho que com o terceiro goleiro, né? E fez uma boa partida mostrando que realmente o Corinthians fez ele trabalhar bastante, né? Teve chute do Garro que ele desviou pra fora, enfim, ele teve que se esforçar ali no primeiro tempo pra fazer boas defesas, né? E evitar que o Corinthians já buscasse esse empate mais rápido, né? Aí tem uma coisa que eu anotei aqui, galera, que tipo assim, a gente sempre comenta da questão dos batedores de falta, né? Que hoje em dia no futebol brasileiro
não sai mais tanto gol de falta. Mas o que, que a gente vê em comum com todos os batedores de falta antigamente, esses caras aí, tipo Marcelinho Carioca, o Neto, enfim, todos os caras que batiam falta bem. Todos eles falam que terminava o jogo, batia não sei quantas faltas depois do treino. Cara, a fisiologia tem que liberar os caras pra treinar falta, que não é possível que o cara vai estourar por causa... estourar o músculo, né? Por causa de bater umas faltas ali a hora que termina o jogo. Porque eu não consigo ficar esperançoso. Apesar que no finalzinho do jogo teve uma falta que o Garro bateu buscando o canto do goleiro, né? Em vez de bater por cima da barreira, ele bateu no canto do goleiro, o goleiro acabou fazendo a defesa. Apesar que teve essa falta que o Garro bateu, digamos, relativamente bem, a quantidade de oportunidades que o Corinthians teve pra fazer um gol de falta nesse jogo de hoje não fez, cara. Puta merda, toda a falta era na barreira, por cima. E a gente sabe, tipo, bola parada pode decidir um jogo, pode decidir um campeonato. Ainda mais agora a gente tá com um jogador que nem o Caio César aí, que aparentemente se ele ganhar espaço, né, como é o que aparenta que vai acontecer aí, ele pode gerar muitas dessas oportunidades, né, de bola parada pro Corinthians bater. Tem que ser melhor aproveitado isso, né? Mas aí, eis que pintou André, o seu primeiro ato. E eu, sinceramente, eu achei que o Yuri Alberto ia atrapalhar ele. O Yuri Alberto que não tá numa fase muito boa. E antes dessa jogada aí que culminou com o gol do André, o Yuri já tinha tido um escanteio lá que o Garro bateu na marca do pênalti. O Yuri tinha isolado pra cima. Mas o Yuri foi um personagem positivo do jogo hoje, né? Não na função dele de atacante. Mas acabou que ele participou de todos os gols? Não. Participou do primeiro, do segundo. Ele participou praticamente de todos os gols do Yuri, então na função de centroavante ele não marcou, mas ele colaborou bastante com o time aí, né? Deu passe pro André fazer o segundo, foi isso? Cara, só no gol do Caio César que ele participou também, de certa forma. Tá certo que o Caio César driblou, trouxe pra dentro, chutou, mas o Yuri, anteriormente a isso, né? Foi isso, né? O Garro tocou pro Yuri e o Yuri tocou pro Caio César. Se eu não tô enganado, foi isso, né? Então, o Yuri, eu achei que ele ia atrapalhar o André devido à má fase que o Yuri se encontra aí, né? Mas não, acabou que o Yuri fez o corta-luz e o André chegou dando uma pedrada e o Timão terminou o primeiro tempo empatado com o Grêmio e por pouco a gente ainda não virou já no primeiro tempo, né? Que cabeçada que o Ranieri deu, passou do lado do gol. Um susto pra torcida do Grêmio, uma lamentação pra nossa torcida. Mas tá bom, tava dando sinais que o Corinthians já tinha melhorado bastante e ia conseguir buscar no segundo tempo, né? Aí, do segundo tempo, galera, praticamente, que eu marquei pra falar aqui, foi um lance inicial do Mateuzinho. O Mateuzinho, assim, eu não consigo falar que ele jogou mal numa partida onde o Corinthians ganhou, né? Mas digamos que ele destoou um pouquinho, porque eu parei pra contabilizar, teve o lance do gol, né? Que ele fez aquela besteira e sobrou a bola pro Grêmio. Teve uma jogada que ele foi fazer 1-2 pro Caio César, ele devolveu errado. E teve esse cruzamento que foi no começo do segundo tempo que me chamou a atenção. Eu não sou Kaká catalão, mas quase que eu marquei aqui. Olha o Mateuzinho. Que, cara, a bola na ponta pra ele sozinho, eu falei assim, agora vai. Ele deu um cruzamento que eu não entendi se ele quis chutar, se ele quis cruzar. Eu sei que ele mandou lá no segundo pau. Até ele ficou lá, tipo, se lamentando depois, com a mão na cabeça. Ele viu a merda que ele fez, né? Foi horrível o cruzamento. Depois do cruzamento do Mateuzinho, o que eu marquei ali pra gente comentar? Tá aqui, por volta dos 10 minutos... apesar do Corinthians ter feito esse começo de segundo tempo bom, por volta dos 10 minutos ali o Hugo Souza teve que fazer duas defesaças, uma saindo no pé do cara, queima-roupa, depois na sequência já outra, porque o Grêmio teve duas oportunidades ali pra passar na frente do placar de novo, graças a Deus não conseguiu. Aí teve um momento do jogo ali que o jogo ficou muito picado, muita faltinha uma atrás da outra, sem chance de gol, tanto pro Corinthians quanto para o Grêmio. Mas aí depois o Corinthians precisou de 2 minutos para resolver o jogo. Primeiro gol, linda metida de bola pro Garro, pro Yuri Alberto. O Yuri Alberto viu bem o André entrando
e tocou pra ele marcar o segundo gol dele na tarde/noite aí, colocar o Coringão na frente, Coringão 2-1 em pleno Olímpico. E, cara, o Grêmio tá com o Corinthians engasgado na garganta, né? Porque eu já nem sei, falou na transmissão lá, mas eu esqueci, mas tá um monte de jogo já que o Corinthians não consegue ganhar do Grêmio. Aliás, o contrário, que o Grêmio não consegue ganhar do Corinthians, né? Os caras estão com o Corinthians engasgado na garganta e o Coringão manteve o tabu. Se eu não me... Eles falaram alguma coisa, se eu não me engano, acho que os últimos 7 jogos na Arena do Grêmio, acho que foi 3 empate, 4 vitórias do Corinthians, ou 4 vitórias, 3 empate, algo assim. O Grêmio tá engasgado. E logo na sequência do gol, 2 minutos depois, o Caio César já recebeu ali na ponta direita do ataque, trouxe bonito pra dentro, cortou a zaga e chutou, marcando o terceiro gol do Coringão e consolidando a boa partida. Mais uma vez eu vou falar, esse baixinho aí, ele tem o estilo de futebol que eu gosto, tanto é que na transmissão, eu acho que não sou só eu que gosto, obviamente, né? Na transmissão, apesar do André ter feito os 2 gols, o Caio César foi eleito o craque do jogo, né? E eu acho que isso reflete muito, né, do sentimento que a torcida tem quando vê um atacante do estilo dele, assim, né? Driblador. Eu falei que não, que às vezes quando a gente faz essas comparações a galera acha que tá pondo no mesmo patamar, né? Mas eu falo jogadores tipo do Edilson Capetinha, irreverente, toda a bola pega, vai pra cima, dribla. Eu ansiava por ver um jogador assim no Corinthians. A gente teve alguns pontas habilidosos aí ultimamente, que nem, quer dizer, nem tantos assim, né? Mas mais recentemente eu lembro do Malcom, por exemplo, né? Só que não tem aparecido com frequência esse tipo de jogador no Corinthians. Eu gosto muito desse tipo de jogador, tomara que o Caio César consiga corresponder a essa expectativa aí que eu tô depositando nele, né? E aí o Coringão, cara, controlando o jogo, Fiel gritando olé no Olímpico, e por pouco a gente não faz o quarto gol, né? Matheus Bidu saiu na cara do gol, ia tentar dar um toquinho por cima do goleiro, o goleiro fez a falta, mas o que eu fiquei perplexo foi que na transmissão, os caras têm o consultor de arbitragem deles lá, o Paulo César Oliveira falou que não era para expulsão, porque a bola ia para lateral e o zagueiro do Grêmio ia conseguir chegar ali marcando. Eu duvido que se fosse contra o Corinthians ele ia ter feito esse comentário. Duvido que ele não ia falar que o juiz agiu certo e expulsou corretamente. Aqui, ó. Tá bom, acredito. Bom, aí o final do jogo, assim, galera, não teve muita coisa. O Diniz fez uma série de substituições ali, colocou o Alan no lugar do Ranieri, colocou o Carrilho e o Zaca no lugar do André e do Caio César. Depois, no finalzinho ali, para ganhar mais tempo, tirou o Bidon e o Garro, colocou o Dieguinho e o Matheus Pereira. E o Coringão, assim, vai tranquilo para a Copa do Mundo, graças a Deus. Cara, como era importante essa vitória hoje. Eu, sinceramente, se eu não me engano, eu não lembro se foi no meu último vídeo ou se foi no artigo que eu escrevi lá no meu blog. Depois eu sempre deixo o meu blog no comentário fixado aí, se vocês puderem dar uma moral lá, eu ficaria muito contente. Mas eu não lembro em qual dos dois que eu comentei que um ponto nesse jogo de hoje, visando que era fora de casa e tal, tá certo que eu não levei em conta essa freguesia do Grêmio aí, senão era melhor já contar com uma vitória, né? Mas levando em conta um jogo fora de casa, o Campeonato Brasileiro, um ponto já era o suficiente pro Corinthians pelo menos não ir pra Copa do Mundo na zona de rebaixamento. Veio essa vitória linda, então, melhor ainda. Uma coisa que me deixa contente também é assim, tomara, levantaram uma estatística que o Corinthians teve aquela fase lá, logo quando o Diniz chegou, que ele ficou vários jogos sem tomar gol, se eu não me engano foi 7, né? E aí depois começou, os jogos ele toma gol. Mas daí fizeram essa estatística aí que os gols que o Corinthians tomou, a maioria não foi assim, tipo, jogada do adversário que encontrou, explorou falhas na defesa do Corinthians. Foi os gols contra o São Paulo, que o Corinthians deu os gols, né? Tanto o Ranieri fez aquela besteira lá, depois o Mateuzinho fez o gol contra. Aí tem mais um que eu tô esquecendo agora, que foi erro de saída do Corinthians sair jogando também. E o último, que o Hugo, né, tocou errado lá e o cara do Platense fez o gol. Então, ou seja, Corinthians
tá demonstrando evolução defensiva. É que esse tipo de erro, quando o Hugo fez, todo mundo já começa. Eu respondi um comentário em algum vídeo aí sobre isso. Começa a expor o esquema do Diniz, né? A galera já põe esse tipo de erro na conta do esquema do Diniz. Só que aí eu vi um levantamento falando assim que o tanto de jogada que é criada ofensiva por conta de sair jogando desse jeito, quanto abre espaço no time adversário quando a jogada dá certo, não é contabilizado, e que o Corinthians vem fazendo isso muitas vezes. Entendeu? Então os erros ficam muito mais visíveis, porque geralmente é algo gritante, tipo, dá um passe errado, toma o gol. E os acertos não são contabilizados da mesma forma. Então, assim, cara, tá evoluindo o time do Diniz e tomara que essa parada pra Copa aí. Infelizmente, o Corinthians não vai poder aproveitar assim, a parada com treinamentos, né? Porque como o Corinthians foi quase até o ano novo jogando ano passado, né? E aí teve um breve intervalo e já veio para jogar o Paulista. Eles deram a férias dos jogadores agora, né? Nessa parada da Copa. Os caras vão ficar acho que 25 dias sem jogar, né? Mas que assim todo mundo descanse, bota a cabeça no lugar, quando voltar o Diniz continue implementando as suas ideias e que o futebol do Corinthians continue evoluindo. Beleza? Valeu, galera. Vai Corinthians. Último jogo, último vídeo desse daqui até a Copa, porque não vai ter jogo do Corinthians mais, mas o canal vai seguir postando vídeos aí, e quem sabe se tiver algum assunto interessante do Corinthians, eu venho fazer algum vídeo de outro formato, comentando notícia com vocês. E, enfim, resenhando sobre o Coringão, como a gente sempre faz aqui, beleza? Forte abraço, vai Corinthians. Se você gostou da resenha, clica no meu desenho aqui para se inscrever. E vou deixar 2 vídeos recomendados aqui dos conteúdos do canal para você assistir aí, beleza? Valeu, galera. Vai Corinthians, tamo junto.